Hoje é 28 de agosto de 2025. Como nós tivemos uma aula muito curta no dia 26, eu vou primeiro finalizar aquela aula sobre os indígenas, depois eu inicio a aula propriamente do dia 28, que tratará do livro de História Geral do Brasil do Varnhagen, de 1854 e 1857. Eu queria que alguém me dissesse em que ponto nós ficamos. Bom, eu acho que eu havia abordado a questão do trabalho indígena, sobretudo a maneira como o Varnhagen se pode ser até definido hoje como feminista e como ele apresentava do ponto de vista do gênero, embora não houvesse o conceito à época do ponto de vista do gênero, qual era a divisão de tarefas no âmbito das tribos tupis no Brasil. E só, digamos, colocando de maneira mais resumida, o trabalho dos homens era um trabalho que ele se voltava basicamente para a guerra, ou seja, os homens eram preparados para serem guerreiros. Daí porque eles tinham que ter habilidades que iam desde a fabricação e manutenção das armas, o aperfeiçoamento dessas armas, até, digamos assim, a esperteza, a expertise mesmo, do ponto de vista de enganar as tribos adversárias, as tribos concorrentes. Então, o homem era valorizado, sobretudo, por esse saber guerreiro, por esse vencer os inimigos, porque a guerra era, de fato, uma estratégia de sobrevivência, considerando que as tribos eram nômades, que os recursos naturais eram escassos e eram concentrados de maneira desigual, as lutas indígenas elas tinham muita relação com o domínio dessas áreas, que eram áreas capazes de ofertar a alimentação para a manutenção das tribos. Então, do ponto de vista do trabalho masculino, o trabalho principal era o da guerra. Mas o trabalho, digamos, mais pesado também, e um pouco mais arriscado, também era o trabalho masculino. Por exemplo, como se usava a tecnologia de produção de alimentos era nenhuma, era ainda derrubar a mata, queimar, estocar, fazer aquele sistema agrícola, que aliás ainda prevalece em muitas regiões do Brasil, a parte de derrubar as árvores mais pesadas, de limpar o terreno, era uma parte também realizada pelos indígenas. O que após isso eram as mulheres que tomavam conta do plantio, da colheita e da preparação dos alimentos. E aos homens cabia também manter as famílias indígenas do ponto de vista do fornecimento de caças, eles eram os caçadores e eles eram os pescadores. Lembrando que na alimentação indígena, associada aos vegetais, às frutas e à agricultura incipiente que eles desenvolviam, o principal componente alimentar eram as proteínas derivadas da caça e da pesca. Porque boa parte dos animais que eram criados pelos indígenas, eles não eram criados para alimentação. Os índios não comiam os pets deles. Eles criavam para se divertir, para brincar, para ter uma relação mesmo afetuosa. Então, eles não eram comedores daquelas coisas que eles criavam nos seus quintais. Criavam, digamos assim, aves, criavam pequenos animais que conviviam nessa interação com a tribo, mas eles não eram objeto de consumo. O consumo era de proteínas, era da caça e da pesca. Bom, e as mulheres elas eram comparadas com a mãe terra, ou seja, as mulheres eram a parte fértil da humanidade, a terra mãe era a parte fértil também. Então, do ponto de vista das culturas tupis, terra e mulheres se entendiam, elas dialogavam, elas falavam a mesma língua, daí porque as mulheres eram atribuídas essas funções de plantar, de cuidar
do milho, da mandioca, aquilo que era a alimentação básica indígena, era a farinha e o milho, eram os alimentos básicos. E as mulheres cuidavam das plantações, cuidavam da colheita desses produtos e da preparação. Então, as farinhas da terra eram farinhas produzidas pelas mulheres, os alimentos ficavam na conta das mulheres, assim como descaroçar o algodão, fazer os fios, produzir redes, roupas, etc. Então havia uma divisão de trabalho que, do ponto de vista do Barnaghi, era muito desigual. Assim, para ele, as mulheres passavam o tempo todo trabalhando, estação a estação, dia a dia, para dar conta dessa vida cotidiana dos indígenas, incluindo aí todo mundo, cuidado com os idosos, produção de venenos. Inclusive, ele mostra que a produção de venenos ela era atribuída às mulheres idosas. Como os idosos eles ficam sem função social, porque não têm força física e nem mobilidade, eles eram um transtorno na hora da guerra, de fugir e tudo. Então, os idosos iam ficando para trás, os homens e as mulheres. E os homens idosos eles iam cada vez mais sendo trocados para funções femininas e as mulheres idosas cada vez mais para as funções perigosas. Por exemplo, os venenos, que eram para alimentar as flechas, que eram para matar os inimigos, para envenenar as comidas. Esses venenos eram feitos pelas mulheres. Elas e eles eram grandes conhecedores da flora, portanto, da função de cada vegetal, e as mulheres preparavam os venenos. Por que eram as mais idosas? Não é porque elas tinham o saber fazer, não. É porque se ela morresse, não tinha nadinha. Tipo, e era um problema a menos morrer. Uma mulher idosa não podia morrer, era nova, que estava na roça, que estava no cuidado, na produção mesmo, que eram produtivas. E o Barnaghi era muito penalizado com a condição feminina indígena. Porque não era. Ele achava os índios preguiçosos, os exploradores, os vagabundos, e as mulheres sendo exploradas por eles. Por isso que eu gosto de dizer que daria para fazer até um pequeno trabalho sobre o Barnaghi feminista. Aí alguém podia explorar isso aí na obra do Barnaghi e fazer um trabalhinho e apresentar. Eu achei muito bacana. Assim, quando eu tive essa ideia aí de feminista, já comecei a brincar na aula com essa perspectiva, que de fato ele é penalizado com a condição das indígenas. Porque para ele, como um homem civilizado, um homem europeu, em que as mulheres europeias de classe elevada como a dele tinham uma vida com muitas comodidades, ele achava muito sofrimento para as indígenas elas estarem o tempo todo na labuta, no sol, no trabalho na casa, como cuidadoras, elas faziam tudo, né? Então é bem interessante isso. Porque elas também ainda faziam os utensílios caseiros, lembrem? Até assim, quando vocês olham para São Raimundo Nonato, tudo era de barro, né? De barro cozido. Então também eram as mulheres que conheciam os barros próprios, que faziam os utensílios, que assavam, elas eram responsáveis não só pelas redes, pelas mantas, pelas roupas, mas elas eram responsáveis também pela parte de panelas, cuias, essas coisas que eram os aparatos domésticos bem precários daquele estágio civilizacional onde eles se encontravam. Só recordando a abundância de terras e o consumo muito imediato daquilo que a terra ofertava alimentava o nomadismo. E o nomadismo alimentava a guerra. Então ele vai colocar uma estrutura de funcionamento das tribos em que a relação com a terra, a relação com as outras tribos, a relação com os alimentos, elas todas estão assim, formando o mesmo sistema que vai ajudar a explicar essas sociedades indígenas. Com relação à aparência, com a aparência eu vou
um pouco terminar isso. Ele vai mostrar que as aparências dos homens eram as piores possíveis do ponto de vista do Barnard, porque os homens indígenas eles eram muito deformados do ponto de vista da maneira como os europeus de classe elevada, eles tinham um corpo preservado, um corpo sem marcas, um corpo, digamos assim, que era já resultado das comodidades, do conforto, de uma certa acumulação de riqueza e de concentração de amenidades nos seus espaços. Então, eram mais preservados. Os corpos indígenas eram corpos deformados de que ponto de vista? Do ponto de vista, inclusive, das aparências físicas, porque os índios eram tatuados. Os índios, as pessoas estranham hoje as tatuagens, mas os indígenas, eles eram tatuados, eles usavam urucum, vários produtos, várias tinturas que eles conheciam da natureza, para ir escrevendo nos seus corpos a própria história pessoal e a história das tribos. Então, os indígenas, eles marcavam, como as facções hoje, as mortes. Eles iam colocando no corpo aquilo que era o distintivo da sua bravura. Eles iam marcando, digamos assim, no corpo, o quanto eles haviam vencido, matado e comido os inimigos. Então, havia todo um sistema assim, de demonstração no corpo da coragem, da ousadia, das vitórias das tribos, das vitórias conseguidas pelos membros masculinos. E eles eram, digamos, também muito enfeitados, ou seja, brincos, argolas no nariz, na boca, pinturas, adornos nos cabelos. Os índios eram carnavalescos, do ponto de vista da imagem que Varnhagen passa para nós. Então ele dizia assim, que eles já não eram bonitos. Com o tempo, à medida em que eles iam envelhecendo, eles iam se adornando com a história e com os adereços, que eram adereços valorizados na tribo, eles iam ficando horror-pavoríveis, ficando cada vez mais feios, cada vez mais desagradáveis para a estética europeia que observava de fora. Ele diz, as indígenas não, elas eram mais, digamos assim, mais limpas, mais clean, mais banhadinhas, os cabelos. Os indígenas usavam geralmente os cabelos muito compridos, os homens, mas as mulheres usavam os cabelos mais curtos. Os homens andavam mais de trança do que as mulheres eram mais clean, do ponto de vista do corpo. Tá legal. Eu vou passando mensagenzinhas para vocês mais tarde, viu? Obrigada, viu, Gustavo? Estou fazendo um livro com os alunos, que são os artigos deles. Coletânea. Bom, então, as mulheres, elas eram, digamos, mais limpas do ponto de vista do corpo, elas não eram guerreiras, elas não matavam ninguém, elas eram muito pacíficas. Ele vai mostrar, inclusive, as personalidades das indígenas. Elas não brigavam, elas não competiam, eram extremamente pacíficas. E esse é um aspecto, inclusive, da cultura indígena, do ponto de vista das mulheres, que agradava muito aos europeus. As mulheres indígenas, os homens guerreiros e as mulheres extremamente pacíficas, assim, passivas e pacíficas, porque, inclusive, elas nem poderiam ser diferentes, porque elas não tinham poder nenhum na tribo. Elas não tinham nem o direito de ser mãe, que era uma coisa que o Varnhagen lamentava muito. Elas geravam os filhos, carregavam por 9 meses, sofriam para parir, e elas não eram chamadas nem de mãe. Então, no Varnhagen doía muito esse roubo da maternidade, porque as crianças indígenas só tinham um pai, porque o pai era certo, o pai livre ou o pai escravizado, mas o pai era certo, e o pai reinava soberano, era um patriarca, digamos assim, era um patriarca. E as mulheres, os meninos eram de todo mundo, e do pai, principalmente do pai. E que as crianças indígenas, elas não estavam nem aí para as mulheres, não mudou muito não.
Elas não obedeciam, né? As mulheres nem as mães. Elas só obedeciam ao pai, ao tio, ao avô. Ou seja, a obediência era sempre na ordem masculina. E as mulheres eram como se fossem irmãs, coleguinha, criança também, e conviviam, porque era elas que tomavam conta, mas elas conviviam em plano de igualdade. Não tinham poder de mandar nem desmandar. Quem mandava e desmandava eram os indígenas. Então é muito interessante a leitura da família, da sociedade, dos costumes, das hierarquias de poder do âmbito do cotidiano, feita na História Geral do Brasil do Varnhaga. Gente, isso dá um trabalho de papou. Estou sempre sugerindo que vocês no futuro podem agregar isso aos estudos de vocês. E Zé Luiz, toda hora tem uma coisinha para a gente apresentar. Como a apresentação é só de 10 minutos, não dá tempo nem a pessoa te aperrear. Já passou para outro. E a gente não pode, como eu falava antes, não pode esperar ficar pronto, porque não vamos ficar pronto nunca. Sempre somos em construção. Nós estamos tempo no atraso. Tem sempre coisa que a gente deveria ter visto e não viu ainda, poderia ter visto e não vai ter como aprofundar. Bom, então, ele vai mostrar as aparências e ele vai dizer, e ele vai se colocar fora com relação às mulheres, vai dizer, alguns acham até que tem algumas belezas indígenas. Ele vai dizer o que os europeus consideravam beleza indígena, mas ele está fora, que ele não gosta da beleza indígena, não. Ele se tira da narrativa, ele só está contando. Ele vai dizer aquelas indígenas jovens que têm o rosto fininho, os europeus gostavam. Assim, vocês sabem que na nossa genética indígena a gente tem a carona. Se tivesse a carona, não agradava. Aquele rostinho bem oval, né? Bem fininho, era considerado belezas indígenas. Mas ele dá a entender claramente, eu estou fora. Eu não estou compartilhando com essa avaliação. É o que eu ouvi, o que eu vejo assim, dos outros dizendo. Mas só elas novas e elas sem a carona. Se tivesse a carona, já estavam fora dessa estética. Bom, e ele diz, esse sistema familiar, esse modo de viver, era um modo que para o Varnhaga era triste, era uma coisa lamentável, era uma coisa que poderia ser mudado com o impacto da civilização sobre as tribos. Ele vai dizer assim, um tipo de moradia coletiva, sem conforto, esse tipo de arranjo familiar em que o homem domina, a mulher não tem poder nenhum, esse modo de vida que inclui a vida material e a vida social e familiar, era um modo que para ele era incompatível com a felicidade doméstica. E vocês devem lembrar que o Varnhaga via assim, porque ele é um burguês, ele já é da família nuclear, da família do âmbito privado, da casa de uma família só. Ele já vive com conforto, com amenidades. Você vai dizer, eita, coisa ruim ser indígena. Não tem nem felicidade doméstica, muito menos afeto. Ele diz, o afeto está ausente. O Varnhaga já é todo cuti-cuti, entendeu? Aquela coisinha, te amo, não sei o que, aquela coisinha burguesa. E ele vai dizer que não tem afeto, porque o relacionamento dos indígenas é muito distante do relacionamento, digamos, corporal, exclusivo, que há no amor burguês. O amor burguês já é um amor que ele supõe um homem e a mulher, ainda é um homem e a mulher, né? O amor burguês, o sexo XIX é esse, um homem e a mulher que trocam afetos, que têm intimidade física e psicológica e emocional, que ele não vê nos indígenas que ele lamenta. Entretanto, tem coisas muito positivas que ele avalia, embora ele seja um liberal e ele nem valorize, digamos, o comunismo que está emergindo a partir de 48 com Marx, ele conhece o Marx, conhece os textos marxistas, ele está ambientado em Paris, em Roma, na União Soviética, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, ele está circulando na Inglaterra e conhece as teorias. E ele lembra que ele estava na Europa em 1848, na Primavera dos Povos, ele acompanhou o declínio do Luiz Felipe, a ascensão do Luiz Bonaparte, que depois dá o golpe, né? O 18 Brumário.
e se torna imperador da França, ele está acompanhando, ele é um diplomata. Ele não só é um europeu morando na Europa, ele é um diplomata. Então, todas as revoluções políticas são do conhecimento dele. E ele não é comunista, ele é um liberal. Mas ele vai valorizar muito o que ele chama a fraternidade comunista entre os indígenas. E o que é essa fraternidade comunista? Ele diz, por conta dos limites do comércio, que eles não têm comércio praticamente entre as tribos, eles têm que ser autossuficientes, a economia toda fechada, toda baseada na produção interna, toda fechada mesmo. Por conta dos limites de comércio, eles não têm nem essa ambição mercantilista, mas eles têm, digamos, um limite no consumo, e esse limite, ele também termina por produzir entre as tribos uma ideia ou a não ideia de roubo. Ele não sabe o que é roubo. Ou seja, como eles não têm propriedade privada, eles não têm roubo, eles não sabem o que é roubo. Porque tudo que é produzido no interior da tribo é de todo mundo. Então, assim, não precisa, não, ninguém processa ninguém, não tem nem lei, né? Ninguém processa ninguém, o que é produzido é comido por todos, tudo é repartido. Mas não é assim, um esgalamido de fome vai lá e come o milho todo, faz um mingau e come o milho verde, não. É tudo repartido de acordo com as necessidades da tribo. É regulado, mas não tem ideia de roubo. Isso ajuda muito a gente a entender, por exemplo, no processo de expansão colonial, lembre aí das entradas do Mafrense e das primeiras fazendas, quando os indígenas roubavam, especialmente as tribos que não tinham ainda vínculo com o mundo civilizado, para eles não era roubo. O gado estava ali, eles estavam, na verdade, era caçando. Não é roubo, é caça, entendeu? Mas do ponto de vista dos portugueses era roubo. E isso justificava a guerra, dentro daquele conceito de guerra justa. O que é a guerra justa? É a guerra que se justifica pelo fato de os indígenas terem avançado no espaço, inclusive de propriedade, que não era deles. Essa roubo do gado vai ser muito justificativa para essas chamadas guerras justas, que foram, por exemplo, as guerras promovidas na época do primeiro governador. Como é o nome do primeiro governador? Pereira Caldas, na época do Pereira Caldas, com o João do Rego, Antônio do Rego, Félix do Rego. Inclusive, os que eram contra o Pereira Caldas diziam que não tinha havido aqui, tinha sido inventado aquele fato para justificar uma guerra, para aprisionar indígenas, para vender no Maranhão e para trabalhar nas lavouras dos colonizadores. Então, assim, ele vai dizer, não tem ideia de roubo. E o que ele achava interessante, embora ele não participasse, era a ideia de hospitalidade e generosidade. Os indígenas, mesmo quando eles aprisionavam um outro, antes do sacrifício, tinha uma luzinha de mel com as indígenas. Então, eles davam uma rede muito confortável e pegavam a indiazinha mais cuti-cuti, mais fofinha, mais novinha, mais bonitinha, e ela ia para a rede com o futuro morto. Então, eles tinham todo um conforto sexual pré-morte. Então, ele vai dizer que eles eram muito generosos. Enquanto a pessoa não morria, era tratada como um rei. Claro, o conceito de rei aqui é do Varnaga, né? E meu. Era tratado como rei, tanto tinha mulheres, como tinha bom alimento, bom conforto, tudo. Eles não ficavam sofrendo, eles não maltratavam os prisioneiros, que, especialmente aquele herói que ia ser sacrificado, cuja carnezinha tenra ou não, ia servir de alimento para aumentar o poder, a força da tribo vencedora. Então, ele vai mostrar isso. Ele acha esquisito, mas ao mesmo tempo ele vai definir isso como sendo a fraternidade comunista entre os indígenas. Porque o comunismo era das comidas, das bebidas e das mulheres. Que aí o Varnaga se incomodava um pouco, porque as mulheres eram de todos. Porque a mulher não tinha marido. Não era monogâmico. Hã? Não era monogâmico.
Não era monogâmico, não. Não era sem regras, tinha regras, mas não tem a mulher, aqui é o meu. Não, o dela é de todos. E, eventualmente, eu suponho que tivesse a mulher que ninguém ousasse tocar. Mas isso eu não sei, porque eu não conheço muito a funcionalidade. E eu também não li tudo que o Varnaga escreveu sobre os indígenas. Só leu, como todo mundo, eu só leio um pedaço. Eu duvido que tenha alguém, hoje em dia, que tenha tempo de ler os 5 volumes, a não ser um especialista que vai fazer um tese de doutorado. Mas um professor, se ele disser que leu, gente, é mentira. Olha, o nariz vai crescer, porque não dá tempo. A gente lê como vocês, a gente lê seletivamente, rapidamente, vai, digamos, acionar os outros saberes para jogar com aquilo que a gente está lendo. Mas eu acho que eu leio muito, eu leio no máximo 100 páginas por dia. E olha que é muita página, mas agora eu não leio não, agora só leio 50 por causa das cirurgias. Por um ano, mais ou menos, eu não vou ler da maneira como eu li até antes da cirurgia, não. Porque eu canso logo, o olho começa a diminuir e eu não consigo. Bom, então ele disse, não tem ideia de nação, né? Isso aí nós trabalhamos já, não tem ideia de nação. E a origem, que é outro ponto importante que o Varnaga vai tratar, que é dentro daquela ideia da degenerescência, certo? E da ideia da difusão dos povos brancos pelos outros continentes. Que isso é que vai, essa origem, que ele vai dizer que é uma origem muito nobre. E aqui tem um aspecto que eu já falei na aula passada, que é o aspecto de natureza política e ideológica. Era uma forma de dar dignidade aos indígenas para mais facilmente, ideologicamente, eles serem convencidos a virem para a nacionalidade brasileira, virem compor o Estado brasileiro. Então, os indígenas, dentro daquela ideia da degenerescência e da ideia da expansão europeia por diversos espaços fora da Europa, eles vão ser considerados, digamos, ex-brancos, brancos que foram perdendo essa condição, mas por conta dessa sua origem milenar, remota, de brancos, eles facilmente voltariam a ser brancos. Então, essa ideia também o Varnaga, ele assume, porque é uma ideia do século, não é uma ideia do Varnaga, é a ideia do século em relação a essas comunidades indígenas. Com relação à ideia romântica dos indígenas, ele não comunga. Ele vai dizer, esses autores, como Alencar, como Magalhães, como Gonçalves Dias, são grandes mentirosos. Mais adiante o Alencar vai dizer, são grandes comerciantes, eles querem vender, ou seja, eles estão criando a narrativa de coisas que não existem, que não se sustentam cientificamente, dentro da ciência da época, dourando a condição indígena e inventando valores que eles não têm. Ou seja, ele vai dizer, esses valores românticos são europeus, não estão lá nas comunidades indígenas. Então ele vai ser contra, porque ele vai dizer que muito mais próximo estaria se ele mostrasse eles como selvagens, bárbaros, violentos e até em alguns momentos canibais. Ele diz, a verdade está muito mais próxima da ausência de civilidade do que de uma edulcoração, de uma romantização de tribos que não se sustentam a partir desses costumes. Bom, e por último, que é a última coisa que ele coloca no texto sobre os indígenas, e com isso eu vou fechar aquele capítulo, ele vai realçar a origem dos indígenas brasileiros como vindo da Ásia Menor e vai lembrar a associação com Troia, certo? Vai lembrar que nós somos, na verdade, originários dessa dispersão da cultura da Ásia Menor, que é uma cultura civilizada, era uma cultura muito civilizada à época, que aqui se degradou. Mas nossa origem indígena é muito nobre, certo? Então, com isso, ele adere também àquela tese da dignidade indígena, que era um suporte ideológico do século XIX, para associar muito fortemente brancos e indígenas nessa formação
nessa formatação do imaginário brasileiro do século XIX. Então, gente, quando a gente vê um texto aparentemente comum, mas tem muitas ideias subjacentes que têm que ser alimentadas, têm que ser vistas, têm que ser trabalhadas, e a gente deve compreender muito bem o que é o pensamento historiográfico do século XIX, que é a ideia que se tem de história, que é a ideia que se tem de processo evolutivo, que é a ideia que se tem de civilização, certo? E qual a ideia que se tem de Estado em construção, de igreja sendo problematizada e questionada para poder entender boa parte daquilo que aparentemente é uma bobagem. Assim, há uma certa tendência no senso comum a reduzir o pensamento do passado. Não, isso aí tem nada a ver? Tem tudo a ver com o tempo, certo? E às vezes tem uma complexidade que a gente não alcança, mas não é porque não houvesse complexidade lá. É porque a gente é que foi estreitando o nosso conhecimento, foi assim, configurando esse conhecimento em apenas alguns elementos, algumas variáveis, às vezes só na ciência, e a gente ignora o pensamento do passado. Então, vou fechar aqui e agora eu vou fazer o que a gente combinado com a Ana. Agora a gente começa, de fato, a aula do dia 28. Começamos a aula do dia 28, em que eu vou abordar de maneira bastante rápida também, não poderia ser de outra forma, o conjunto dos 5 volumes da História Geral do Brasil, certo? Mas passando de maneira muito rápida sobre aquele monumento que é a História Geral do Brasil do Varnhagen. Recordando que o Varnhagen, quando produziu aquele livro, ele lançou em duas edições, em 2 volumes, melhor dizendo. O volume 1 saiu em 1854, em Madrid, e o volume 2 saiu em 1857 em Madrid também. Então, é uma edição feita em Madrid, mas em português, voltada para o público brasileiro. Então, ele faz as 2 edições. Quando ele fez essa primeira edição de 52, ela começava o primeiro capítulo com a chegada do Pedro Álvares Cabral, certo? Dentro daquela ideia do Varnhagen, de que o Brasil é uma criação portuguesa, é uma descoberta, uma invenção portuguesa, é um produto português, uma continuidade da história europeia via Portugal. E também no volume, nessa primeira edição dos anos 1850, havia uma parte final que era sobre a independência do Brasil. O livro era completo, desde 1500 até 1825, mais ou menos. Então, era um livro que era menor em número de páginas, mas maior em termos de cronologia, em termos de alcance cronológico da interpretação do Varnhagen. Quando ele lançou esse livro no Brasil, só havia 2 livros gerais de história do Brasil, que eram livros de peso. O primeiro era do Robert Southey, História do Brasil, de 1812, 14, por aí, um historiador inglês. Não sou historiador como poeta e literato famoso da Inglaterra da primeira metade do século XIX, mas esse livro, feito por um inglês, ele não agradava muito, mas era o que existia de História do Brasil, inclusive chamado História do Brasil também. E o Varnhagen fez esse livro dele nos anos 1850, e ele foi mais ou menos eleito para ser o primeiro livro. Então, ele termina sendo considerado o primeiro livro de História do Brasil, feito por um brasileiro, em que pese o Varnhagen ter nascido em Portugal, nasceu no Brasil, em Sorocaba. E ele foi cidadão português durante muito tempo, mas ele já tinha a nacionalidade brasileira a partir de 1844. Porque lembre que a nacionalidade, nesse momento, dos estados em formação, ela é uma escolha pessoal. A pessoa escolhe, você é alemão, você aí pede e ganha, você não ia ser alemão porque não tinha Alemanha, né? Você é francês, você é inglês, você é português, etc. E ele escolheu ser brasileiro em 1844. Mas o livro, quando chegou, ele teve, e o Varnhagen era muito sentido com isso, teve uma reação não boa do HGB. O HGB não gostou do livro. E não gostou, assim, houve uma enxurrada de críticas, que o Varnhagen ficou muito enfurecido, ele era muito sensível às críticas, que ele achava que o livro dele era uma coisa muito boa, e de fato é,
E era um esforço extraordinário que ele estava fazendo desde os anos 1830, desde a juventude dele, ele estava juntando material, pesquisando, escrevendo, descobrindo coisas, se matando nos arquivos. 20 anos depois ele lança o livro, achando que ia bombar, e as críticas vieram muito fortes. E essas críticas se concentraram principalmente nos capítulos iniciais do livro, porque já era quase que dominante no Brasil, no Instituto Histórico, aquela ideia da romantização dos indígenas, que vinha desde os anos 1840 com Gonçalves de Magalhães. Aí já tinha toda uma profusão de poesia sobre a Confederação dos Tamoios, sobre os indígenas do Maranhão com Gonçalves Dias, já começava a aparecer o Zé de Alencar, ou seja, estava na moda o romantismo e estava na moda a romantização dos indígenas. Quando o Barnaglia chega com esse livro dizendo que os indígenas eram feios, que a cultura não era lá essas coisas, dizendo essas coisas que eu acabei de dizer, não agradou. Foi na contramão do que era a ideologia que se construía naquele momento para eleger o indígena como a centralidade da formação do Estado brasileiro do ponto de vista ideológico. Então, ele não agradou. E ele ficou tão abalado com as críticas que nos anos 1870, 77, quando ele lança a segunda edição, ele mudou a ordem dos capítulos, certo? Ele, em vez de começar com Pedro Álvares Cabral, ele começou com os indígenas e a terra, e ele tirou a parte da independência, porque ele estava já fazendo outro livro sobre a história da independência independente, o livro independente, certo? Aí ele diminuiu o livro no fim, mudou no começo e acrescentou muita coisa no meio. Tanto que os 2 volumes dos anos 1870 já são bem maiores do que os 2 volumes dos anos 1850. Mas dizem os historiadores que são especializados no Varnhagen, tanto a Maria Lúcia Pascoal Guimarães, que é a maior estudiosa do Varnhagen. Se vocês acharem o livro da Maria Lúcia para vender, vocês comprem o PDF, tudo. Ela é maravilhosa. E quem quiser fazer alguma apresentaçãozinha sobre o Varnhagen também nos eventos, o livro da Maria Lúcia ajuda bastante, porque ela é uma grande conhecedora. E o próprio Arno Elling, que foi diretor do Instituto Histórico e Geográfico, e que é um especialista no Varnhagen, que é de origem alemã, grande conhecedor do alemão também, pela própria família, eles consideram que a edição de 1850 era mais coerente, era mais harmônica, ela tinha pé e cabeça. E quando o Varnhagen foi acatar as críticas, ele esculhambou um pouco o roteiro, aí ficou um pouco inconsistente o trabalho, porque na verdade a ideia do Varnhagen é de que o Brasil é um produto da história portuguesa, é uma continuidade de Portugal expandindo as suas fronteiras. Para ele, digamos, não é Brasil, é Portugal nos trópicos, é um Portugal estendido dentro desse processo de expansão colonial mesmo. Então, dizem os estudiosos do Varnhagen mais importantes que o livro já perdeu um pouco por conta dessa mudança. Depois dessa edição de 1872, veio a terceira edição, que ela foi estabelecida pelo Capistrano de Abreu. O Capistrano de Abreu ele foi o maior conhecedor do Varnhagen no final do XIX e no começo do século XX, e o maior crítico. Então, essa ambiguidade que há em relação ao Varnhagen, ela se deve muito à maneira como o Capistrano de Abreu se relacionava com o Varnhagen. Era entre tapas e beijos, certo? Entre tapas e beijos, aí o Varnhagen gastou uns 40 anos com o Varnhagen, ou o Capistrano gastou uns 40 anos com o Varnhagen. E esse trabalho dele foi um trabalho muito importante, porque ele estabeleceu o texto, ou seja, melhorou, do ponto de vista de botar as notas, de botar as referências, de fazer a BNT, ele interferiu no texto no sentido de dar a possibilidade para o leitor do século XX compreender aquelas coisas que Varnhagen escrevia e que na época dele se entendia, mas agora já não entendia mais. Vocês sabem que muitos textos precisa a gente fazer o estabelecimento e colocar notas explicativas, senão o pobre do leitor fica doido, sem saber do que se trata. E o Capistrano de Abreu levou muitos anos fazendo isso.
Só que só saiu o volume 1, porque o volume 2 houve um incêndio na editora, e o volume 2, todo trabalhado por anos e anos pelo Capuchinho de Abreu, foi consumido pelas chamas. E vocês sabem que a gente não estava ainda na época da reprodutibilidade técnica, a gente ainda estava na época da medieval, dos manuscritos, tudo era copiado à mão, e o Capuchinho de Abreu não tinha cópia, ele tinha cópia única, ele levou para ser produzido lá, e se perdeu. Quem deu continuidade fazendo a finalização da terceira edição e as edições subsequentes foi um membro importantíssimo do Instituto Histórico chamado Rodolfo Garcia. E o Rodolfo Garcia foi o responsável por finalizar o trabalho do Capuchinho de Abreu e adicionar o que ele fez e fazer as edições que se estabeleceram até os anos 50, né? Os anos 1950 eram o texto estabelecido pelo Rodolfo Garcia. Acho que é Rodolfo Garcia, historiador. E hoje a gente está, eu acredito, vocês podem até consultar aí, Zé Luiz, eu acho que é a 7ª edição, né? Essa do Senado, mais ou menos por aí, a 7ª edição. Que eu também não sei, apesar de que eu tenho fisicamente, mas eu não olhei quem estabeleceu essa edição. Estabelecer, gente, naquele sentido do sertor mesmo. É atualizar ortograficamente, colocar as notas de rodapé, adicionar as notas explicativas, fazer correção das impressões, esse tipo de preparação da edição para o leitor contemporâneo, certo? Então, acho que a gente está talvez na 7ª edição, por aí. Qual o conteúdo? Hoje são 5 volumes, certo? As edições a partir de 1950, acho que já são 5 volumes. É um livro só que o livro é tão grande, 1.400, 1.500 páginas, que não cabe só no volume. Então, dividido. E também o livro foi crescendo, o Varnhagen não deixou tudo aquilo. É porque os editores vão botando mais coisas, botando prefácio, botando nota explicativa, adicionando coisas, e o livro vai ganhando volume. Qual o conteúdo do livro? É a 7ª edição, né? Tá bom. Acredito que vai demorar muito a sair a 8ª. Agora vai ser praticamente só reimpressão. Se tiver, acho que não vai ter nem reimpressão. Vai ser só atualização na internet. Acredito que... Bonitos, bem feitos. Eu só não trouxe porque eu estou evitando carregar muito peso. Mas eu ainda vou trazer um, só para vocês verem. Pelo menos um volume dos meus. Os 5 não, com os 5 eu precisaria de uma coisinha com roda, para sair puxando. Bom, então, qual o conteúdo do livro? O livro, digamos, ele destaca a expansão marítima e comercial. Ele vai lá para o comércio com as Índias, porque a descoberta do Brasil, na verdade, é uma viagem para as Índias. Uma viagem que foi toda no regimento da viagem, toda detalhada, toda mostrada e toda desenhada pelo Vasco da Gama. Tanto que o Barnard vai dizer que quem descobriu o Brasil não é o Vasco da Gama, que ele fez o projeto, ele errou um pouquinho no projeto, o Pedro Cabral se deslocou um pouquinho, em vez de arrodear a África, terminou achando esse continente. E, por sinal, o Barnard dizer que achou é um modo de dizer que politicamente a gente tinha que dizer isso para garantir pelo Tratado de Tordesilhas que essa terra seria brasileira, que já tinha sido achada pelos espanhóis. Só que ele vai dizer, mas não vale nada o achamento dos espanhóis, embora ele não negue a prioridade espanhola aqui no norte. É porque, como tudo era feito na surdina, na diplomacia e tal, como a Espanha não espalhou, ninguém ficou sabendo. Então, fomos nós que achamos e botando na boca do mundo, é nosso. Então, ele vai dizer como era coisa de embaixada, de tal. Não. Achou, mas não achou. Mais ou menos, achou e não disse, não achou. A ideia dele
em relação à descoberta do Brasil. Mas ele não nega a prioridade espanhola, não. Ele vai dizer que politicamente foi Portugal que achou, porque a Espanha manteve tudo isso nas chancelarias, na parte diplomática. Ele vai ver o comércio com as Índias, vai mostrar a viagem do Cabral, as 3 caravelas, a primeira missa, aquele primeiro contato com os indígenas, a troca de presente. Ele vai mostrar tudo aquilo. E o Barnhagen é que vai divulgar os primeiros documentos, inclusive a carta do Peru Vaz de Caminhas. A carta estava lá, nos arquivos. Mas quem botou essa carta no mundo foi o Barnhagen. Quase todos esses primeiros documentos do século XVI, que a gente usa hoje para estudar o Brasil, foram achados do Barnhagen nos arquivos portugueses, como pesquisador desde os anos 1830, e que ele vai usar intensivamente essa documentação para fazer a sua História Geral do Brasil. A carta do Pedro Álvares Cabral, o regimento da viagem, que foi todo instruído pelo Vasco da Gama, as cartas enviadas pelos padres para Dom Manuel, ou seja, ele vai mostrar documentalmente e vai mostrar os documentos para depois publicizar esses documentos, que são os documentos iniciais. Porque a carta mesmo do Peru Vaz de Caminha é considerada como se fosse certidão de nascimento do Brasil, ali é a certidão de nascimento. E a primeira missa é o batismo, né? Então ele vai assim mostrando toda aquela historiazinha que a gente vê no ensino fundamental, aquela estrutura é a estrutura produzida pelo Barnhagen na História Geral do Brasil. Se vocês devem todos, mesmo sendo bem jovens, a história escolar não se modificou tanto, a não ser do ponto de vista das interpretações. Mas do ponto de vista do roteiro, o roteiro ainda é aquele descobrimento, expedições exploradoras, capitanias hereditárias, governo geral, Tomé de Souza, capitanias que prosperaram, invasões francesas, expulsão dos franceses, invasão holandesa, expulsão dos holandeses, nascimento do sentimento nativista, ou seja, toda uma estrutura que ela está muito evidente, por exemplo, na obra do Capistrano de Abreu, é a mesma estrutura do Barnhagen. O Capistrano de Abreu falava muito do Barnhagen, mas ele é muito mais devedor e tributário do Barnhagen do que ele imaginava. Ele achava que ia na contramão do Barnhagen, mas a base é barnhagiana. Então, ele começa com isso, mostrando o comércio das Índias. Vocês sabem que essa parte comercial ela vai ser toda desenvolvida depois pelo Caio Prado, né? Especialmente no Formação do Brasil Contemporâneo. Formação do Brasil Contemporâneo é uma abordagem econômica, marxista, desses eventos, que são os eventos que já estão cristalizados aqui na História Geral do Brasil do Barnhagen. Então, ele vai mostrar o descobrimento do Brasil como ponto 1, marco inicial, Pedro Álvares Cabral, a carta. E aí ele já vai criando, gente, o panteão brasileiro. Você sabe que toda história é uma história que ela vai criando o panteão. O que é o panteão? É a escolha dos nomes que vão significar os processos, que vão concentrar aquilo que foi mais importante, mais significativo. Aqui no panteão ele já coloca o número 1, Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, ele vai ser o primeiro herói. Embora ele diga na base que o Vasco da Gama tem importância muito grande, mas o Vasco da Gama nem nosso então não pode compor no nosso panteão. Ele vai criando também o panteão brasileiro, porque ele vai apresentando esse marco inicial. Esse marco inicial ele mostra documentalmente com o regimento, com a carta enviada para Dom Manuel, com a correspondência dos padres que acompanhavam a comitiva. Há uma documentação enorme sobre o descobrimento do Brasil. Essa documentação ela é tão rica, ela é tão ampla, ela é tão bem preservada, ela foi tão bem descoberta pelo Barnhagen, que quando o Capistrano de Abreu foi fazer o concurso dele para professor do Colégio Pedro II, a tese dele foi o Descobrimento do Brasil. Aquele livro chamado Descobrimento do Brasil é a tese do Capistrano de Abreu para entrar como professor do Colégio Pedro II. Só fazendo aqui um rodapé escolar, lembrem que eu disse as aulas passadas
que o Gonçalves Dias era professor do Pedro II, foi substituído pelo Joaquim Manuel de Macedo. O Joaquim Manuel de Macedo foi substituído pelo Capistrano de Abreu. Então, sequência de historiadores como professor de História do Brasil, do Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II era o colégio referência no Rio de Janeiro, que servia de modelo para todas as escolas do Brasil durante o século XIX. Então, o Capistrano de Abreu vai fazer a tese dele sobre esse ponto da história que é o descobrimento do Brasil. Antes disso, o Capistrano de Abreu já havia se tornado conhecido e famoso no Rio de Janeiro porque ele fez o necrológio do Varnhagen. Quem fez o necrológio do Varnhagen, que bombou no século XIX, foi o Capistrano de Abreu. Tem até uma lenda, que eu acredito que seja lenda, que o Machado de Assis tinha escrito o necrológio, aí quando leu o do Capistrano de Abreu, não publicou o dele. Mas isso aí deve ser mentira, para valorizar o Capistrano de Abreu. As mentirinhas têm que ser contadas, né? Então, na verdade, é história. Mentira também é história, fofoca também é história. Ou seja, faz parte. Até porque, se a mentira for contada várias vezes, ela vai virar mais verdade do que a história desconhecida. Então, a gente tem que lidar o tempo todo com história e ficção, né? Não tem como a gente separar essas duas coisas, são duas coisas que caminham juntas o tempo todo. Então, o primeiro ponto é o descobrimento do Brasil. O segundo ponto que ele vai abordar são as disputas e acordos com a Espanha. Você deve ter passado também pelo Tratado de Tordesilhas. Você deve ter visto até um mapazinho com o professor, a professora, no livro didático. Bom, bem, esse é um dos pontos mais destacados pelo Varnhagen, que ele vai mostrar essa relação entre Espanha e Portugal desde o século anterior, desde o século XV, né? 1400 e tanto, quando esses países eles estão negociando as futuras descobertas. Desse processo expansionista, eles já estavam projetando as descobertas, eles já estavam dividindo o mundo. Então, ele vai mostrar essa divisão entre Portugal e Espanha e esse acordo. E vai ser muito firme que os portugueses, os reis portugueses, foram atrás de garantir por conta dessa convenção assinada ainda no século anterior, entre Espanha e Portugal. Ele vai mostrar essas disputas. E ele vai mostrar isso por quê? Porque ele é um historiador e diplomata. Então, a história geral do Brasil vai ter muita história diplomática imiscuída aqui no texto. Ele vai valorizar muito os tratados, as características dos tratados, os ganhos e perdas, a relação entre os países do ponto de vista diplomático também. Então, ele vai falar isso. Depois é que ele vai para a Terra e seus habitantes. Ou seja, aí é que ele vai mesmo apresentar a natureza. Lembrem que geografia e história andam juntas. E que o historiador no século XIX ele é um geógrafo também, e que o próprio Varnhagen, ele é um historiador que ele é um historiador visual. Eu vou criar aqui uma etiqueta para ele, ele é um historiador visual. Em que sentido? É que ele fazia de tudo, ele e o Capistrano de Abreu faziam a mesma coisa também, fazia de tudo para viajar, Caio Prado era assim também. Viajar, para não ficar falando das coisas sem ter visto, porque eles acreditavam que o fato de ver a montanha, ver o mineral, ver o rio, ver o mar, ver a coisa objetivamente, ver as populações, ver as formas de vida, tanto de produção como de consumo, era essencial para o historiador entender a dinâmica dos processos. E o Varnhagen era um grande viajante, o Capistrano viajou menos, e o Caio Prado também era um grande viajante, porque eles tinham essa concepção de que história e geografia eram inseparáveis, e que o fato de você se imiscuir, não só no tempo e nos documentos, mas se imiscuir na história vivida, era essencial para iluminar a possibilidade analítica do historiador. Então, ele vai mostrar até os habitantes, mostrar os costumes e a vida cotidiana. E até os habitantes, ele trata muito, ele é acusado de não ligar para os indígenas, ele trata muito. Agora, ele não tem a leitura dos indígenas que tinham o romantismo, por isso é que ele é muito criticado. Ele não viu os indígenas como
produtos europeus, como a civilização. Não, eles não, é barbárie, é selvageria ainda. E nós estamos aqui para iluminar esses povos, para tirar dessa vida desconfortável, para os levar para a civilização, para a religião. Então, é porque a leitura dele aqui não é a leitura que predomina em algumas décadas na história do Brasil. Mas ele vai mostrar a vida cotidiana dos brancos, dos indígenas, mas ele vai enfatizar, um pouco menos dos negros, ele vai enfatizar a relação entre indígenas e brancos. E tem algumas coisas nesse livro do Barnard interessantes. Com relação aos indígenas, não vou falar porque eu já falei. Mas com relação aos brancos, ele disse, qual é a primeira coisa que ele vai dizer? Que eles tiveram que se indianizar. Aí quando a gente vai lá para os livros do Sérgio Buarque de Holanda, Sérgio Buarque de Holanda está se apropriando de uma problemática que já está no Barnard, que é a necessidade que tem os brancos de se tornarem indígenas para poderem sobreviver nessa terra inóspita. Ou seja, quando os brancos chegam aqui, eles têm que comer milho, não tem farinha de trigo, certo? Não tem aquele pãozinho saído, tem aquele croissantzinho francês, não tem aquela coisinha requintada da Europa, não. Eles têm que comer cuscuz, e é pisado na pedra, não tem nem pilão, não, é na pedra. Eles têm que comer farinha de mandioca, certo? Eles têm que comer as frutas da terra. Não tem figo, não tem maçã, não tem tâmara, não tem nada daquelas coisinhas ali, não. Não tem uva. Eles vão comer caju, manga, o que achar, né? Banana, a banana da terra, que é a banana menos requintada do que a banana que a gente come hoje, né? Eles vão comer, eles vão se indianizar. Em que sentido? No sentido de que eles vão fazer uma agricultura próxima da dos indígenas, não tem arado, não tem nada aqui, eles têm que derrubar a mata, eles vão, digamos assim, para o trabalho pesado, e o Barnard vai valorizar muito a coragem do branco de enfrentar o sol, enfrentar a mata, enfrentar a natureza para produzir seus alimentos ou morrer de fome. Ele vai dizer que os índios são preguiçosos, mas os brancos são corajosos. Eles enfrentam. Ele falta dizer assim, os brancos vão sem grandes traumas para o cabo da enxada, enquanto os índios vão balançar na rede. Ele vai contrastando a coragem do branco para o trabalho com a preguiça do índio para o trabalho. Mas depois eu vou explicar que ele nuança um pouco essa preguiça indígena. Ele vai dizer, os brancos têm que se tornar índios na alimentação, no trabalho, no modo de vida, na relação com as indígenas. Logo o branco se amaziam, e tem uma coisa que os brancos acham bons, e ele detalha aqui, esse negócio de poligamia é bom demais. Olha lá na Europa, a maior dificuldade para ter a mulher, tendo que casar e se conformar só com aquela, e chega aqui com a fartura de mulher nua. Aí o próprio Gilberto Freire diz mais adiante que os brancos se afogavam em carne. Inclusive, que era muito difícil para os padres não se afogarem também. E raramente um padre também não se afogava em carnes. Viu, Ivo? É ele. É ele que está dizendo. Bom, então ele vai dizer, os brancos se tornam indígenas, para uma questão de sobrevivência. E, do ponto de vista dele, os brancos não souberam tratar os indígenas. Ou seja, eles quiseram embranquecer os indígenas antes da hora, mas ele vai tirar um pouco assim, essa culpa dos colonizadores e botar uma culpa no Estado português. Em que aspecto? O Estado português é igreja e Estado. E o Estado português ele concede à Companhia de Jesus muito cedo, e a outras companhias religiosas, o trato com os indígenas. Aí ele vai dizer muito claramente no texto dele, a culpa dos índios não terem rendido, não terem se transformado em colonos e se misturado rapidamente e assumido os valores europeus, é dos jesuítas. Gabriel, tu podia fazer uma apresentação sobre isso. As culpas jesuíticas, a culpa é dos jesuítas. Os jesuítas, de uma certa maneira, segregaram os indígenas. O Estado português, muito cedo, proibiu a escravização.
Depois eu vou inventando coisa para tu botar num desses eventos. O Estado português proibiu a escravização indígena, mas vocês sabem que essa lei foi não sei para quem veio, que nem eram os ingleses ainda, certo? Nem sei para quem veio, porque essa lei nunca pegou. A escravização indígena sempre foi descarada no Brasil colonial. E até o século XIX ela veio, em paralelo à escravização negra. Só que os indígenas se chamavam escravos. Não tinha essa nomeação, porque a lei não permitia. Mas ele vai dizer, a culpa dos indígenas não terem se associado mais rapidamente à colonização e se integrado a esse mundo civilizado foi dos jesuítas. Que essa excessiva proteção do Estado português via a Companhia de Jesus teria afastado os indígenas da convivência com os brancos e obrigado o Estado português a impor a colonização por meio do trabalho escravo africano. A culpa dos jesuítas por ter tido escravidão no Brasil, Gabriel. Aqui na síntese é isso, a culpa é dos jesuítas. Porque ele diz assim, foi o que esculhambou o Brasil, porque aí ele está tentando fazer aquela arquitetura de branquear o Brasil, mas o que vamos fazer com os negros? É o grande dilema do século XIX, da cultura política e desse processo civilizacional de branqueamento, é o que fazer com os negros. E aí ele vai dizer, a culpa é do Estado português, que trouxe os negros, porque se tivesse tido habilidade, teria trazido os indígenas para a civilização branca, do Varnhagen na historiografia do século XIX quase toda. Aqui é porque eu estou falando do Varnhagen, mas é um dado, digamos assim, muito frequente na historiografia da época. O que fazer com os negros? Havia, inclusive, políticas que não podiam ser muito declaradas de fazê-los voltar para a África. Mas eles não queriam mais ir. A África também não era boa. Fazer o que na África? Esse era o problema. Porque lembra, aqui eu vou sair um pouco do roteiro, só para lembrar alguns pontos que eu falei em aulas passadas, que a racialização é uma temática que já existe no século XIX, não com esse nome. E dentro dessa teoria do branqueamento e dessa vontade política de criar o Brasil como um Estado branco, um Estado europeu, o dilema indígena ele praticamente não existia, porque havia a teoria da degenerescência e havia a crença de que na segunda, terceira geração ninguém sabia mais que tinha um avô ou uma avó com o pé na selva, certo? Ou era originário de uma oca, porque todo mundo ficava logo branco, porque é muito fácil mesmo a miscigenação indígena com a branca, logo todo mundo fica branco. Assim, os traços indígenas eles somem muito rápido. Embora eu tenha notado que eles reaparecem na velhice. O indígena em nós reaparece. Que eu vou dar 2 exemplos aqui de mulheres muito bonitas, mestiças, que é a Tânia e a Claudete, que elas tinham traços bem mais delicados. Quando elas eram jovens, eram belíssimas, mulheres muito bonitas. São morenas mesmo. Morenas sem... Nem que queiram ser brancas, elas não dá para ser. E elas, depois que envelheceram, elas ficaram 2 indígenas. Elas têm cabelo um pouco caracolado. Se elas alisarem o cabelo, pode jogar na selva. Aí vem... pode jogar que passa muito bem com indígena. É porque a genética está em nós. Não adianta. Por mais que faça rinoplastia, que faça sei lá o que for, não tem jeito. Nós somos o que somos. Não dá para a gente assim, vencer a biologia, vencer a genética. Assim. Eu acho bacana a gente ser o que é e a gente sustentar e dar dignidade àquilo que a gente é. Eu acho bonito a gente ter dignidade dentro daquilo que a gente é e não ficar dourando a pílula por nada. Aí, assim, essa é a questão. Essa questão não é do Varnhagen, é a questão que está no Varnhagen, mas é a questão da época, é a questão política, social, racial, civilizacional da época, que era considerada uma pauta civilizacional, não era uma pauta racial, não era desse jeito que era colocado, era em termos de civilização. Bom, então, ele vai
tratar dos brancos, tratar dos indígenas e tratar dos negros. Mas a ênfase dele é nessa relação entre brancos e indígenas, ele mostrando que os brancos foram incompetentes que o Estado português, ele pouco critica o Estado português, mas aqui é uma crítica, que o Estado português não foi competente para se relacionar com os nativos. Então, ele, nesse ponto, ele disse que a incompetência não foi portuguesa. Então, ele é muito claro em relação a isso. Bom, mas ele explora muito a vida cotidiana. Um dos aspectos da civilização branca que ele chama a atenção é, primeiro, essa coragem de os brancos enfrentarem a terra, as adversidades, as dificuldades, e eles abrirem mão de sua cultura material pela sobrevivência. E o outro ponto que para ele é muito surpreendente e que ele realça muito é como é que eles conseguiram manter, com todo o peso do meio, o peso da cultura indígena, o peso da sobrevivência, eles conseguiram se manter portugueses. E o que é que se manter português? É continuar sendo católico, apostólico romano, ter missa, ter batizado, ter casamento, ter Natal, ter Ano Novo, ter Semana Santa. E como é que eles conseguiram manter os rituais? Eles, independente de qualquer situação, as festas do Natal e do Ano Novo, aqui no Brasil, tinham o seu leitãozinho assado, que ainda é da cultura. Não sei se na família de vocês, mas na minha, até meu pai morrer, tinha lá o porco que ia ser assado no Natal. Assim, não sei por que porco, mas é porco, entendeu? Não necessariamente um peru, porque a cultura do peru não é de todos, não é de todas as famílias, não. Lá em casa a gente não gosta muito de ter peru, porque a gente compra no supermercado. Eu mesmo é. Uma parte come só pelo ritual. Mas ele se surpreendia pela manutenção da religião católica, pelos rituais de Natal, de Ano Novo, de Carnaval, todas as festas europeias, festas portuguesas, elas eram mantidas aqui. Não necessariamente com o luxo português, com o requinte português, com a fartura portuguesa, mas não faltava o vinho, não faltava o porquinho assado, não faltavam as coisas que eram necessárias para manter o ritual. Continuaram casando, continuaram se batizando, continuaram tendo missas e tal. Ele vai mostrando assim, essa cultura, que foi uma cultura, em vários, resumindo, em vários aspectos se preservou. Quando a gente estiver mais adiante no curso, que a gente for estudar o livro da Maria Odila, que você já deve conhecer, o Cotidiano e Poder, vocês conhecem, né? Da Maria Odila Leite da Silva Dias, já veio com algum professor, né? O Cotidiano e Poder é um livro que ele é sobre as mulheres pobres de São Paulo do século XVIII e XIX. Mas, na verdade, é um livro sobre os rituais também. Lembre ali, por exemplo, as lavadeiras, as padeiras, elas eram obrigadas a manter as festas portuguesas. E lá a Maria Odila, ela enfatiza as resistências, as astúcias das mulheres pobres, mas para nós historiadores, a gente lê a contrapelo aquele livro mostrando, e a gente vendo a persistência dos rituais, e como o Estado português obrigava as classes todas, populares e não, a tomar conta e financiar e reproduzir as festas civilizacionais. Então, a festa do Espírito Santo, a festa do Carnaval, todas eram para ser, inclusive, com vestuário, mesmo que fosse precário, mas imitando as coisas portuguesas, festa do divino, eu falo. Posteriormente também teve a proibição da língua geral, né? As pessoas poderiam falar o português. E isso demorou muito a língua portuguesa se impor. Assim, a gente tende a pensar no senso comum que na hora que o Pedro Cabral chegou aqui, ele foi falando português com os índios, que nada, não tinha nem intérprete ainda, ainda teve que deixar pessoas para aprenderem a língua indígena, para depois, nos outros contatos, poder haver algum tipo de diálogo. E, na verdade, o que aconteceu foi o contrário, foram os europeus que tiveram que aprender as línguas da terra, e as línguas da terra elas dominaram durante muitos séculos, ou seja, o português era só uma língua a mais, né? Era uma língua a mais, não era, aqui era uma variedade extraordinária de línguas, cada tribo falava de um jeito, e isso, a gente estudando história do Brasil, pouco dá atenção a isso. Não sei por quê, porque o Capistrano de Abreu dedicou a vida dele quase toda
a compreender as línguas indígenas para poder compreender a cultura brasileira. Mas a gente perdeu isso, né? Ou seja, falando inglês está bom. O diário de exploração do Rego Castelo Branco é colocado lá e mandava intérpretes com ele para conversar com a tribo, com a população indígena, por isso que eu muito embora, assim, o Diário do João do Rego eu não conheço, mas eu conheço o Diário do Antônio do Rego. E a coisa mais interessante é que tem tudo, só não tem índio. Não, porque contra a expedição contra os pimenteiros. E os pimenteiros eram muito mais rápidos que a expedição do Antônio do Rego. O João do Rego andava junto, mas ele já estava cego. Quem comandava era o Antônio do Rego, que era o filho. E eles achavam sempre ali os restos, a fogueira meio quente, os restos dos animais que foram mortos e tudo, os rastros, os indícios, mas terminou a expedição que eu li e eles não acharam os pimenteiros. Eles tiveram que voltar e voltaram. E eu lembro, quando eu li esse diário do Antônio do Rego, a coisa que mais me impressionou é que o que mais está no diário é a hora que eles paravam para matar o boi e fazer as comidas, assar as carnes e tudo, era um boi por dia. Todo dia era um boi, eram muito caras essas expedições. E quem pagava eram as populações que eram obrigadas, havia uma espécie de derrama, não a derrama do ouro, mas a derrama das expedições preadoras de índios, que eram frequentes, que eram as populações que pagavam. Não é que elas quisessem pagar esse imposto. Eu lembro que o imposto do passado era in natura, né? Ninguém ia botar tantos contos de réis. Não era assim. Era tantos bois, tantos paneiros de farinha, tantos de milho, não sei o quê. O coletor de imposto, ele andava com um monte de jumento, de besta, Era ele, um monte de gente carregando os impostos. Gente, porque a vida é tão interessante, assim, a vida da história, né? A gente pensa, não, passou no Pix, agora o imposto. Nada disso, não. E nem anda com massa de dinheiro, senão os impostos são in natura. Tanto que o Estado não tem fiscal, funcionário público. O fiscal é alguém que entra no leilão e ganha a concessão e sai. E sai com sua equipe, seus jumentos, seus cavalos, suas coisas, seus tangedores, colhendo os impostos. Hã? Não, mas tudo no passado é armado até os dentes. Ou seja, na verdade, assim, se você pegar... Depois eu volto para cá. Se você pegar, por exemplo, uma fazenda nacional, há muitas queixas do criador que administra a fazenda em relação à presença de agregados. Mas, na verdade, é uma queixa inútil, porque aquela fazenda só se preserva do ponto de vista do seu rebanho, da sua segurança e tudo, que os agregados são uma espécie de, como capangas. Eles funcionam, eles exploram a terra, eles usam a terra, se beneficiam daquela estrutura que está ali, mas eles são os capangas. Na hora que vem uma ameaça externa, todos estão armados para defender a fazenda. É porque é uma sociedade muito violenta. É uma sociedade, digamos assim, que ela tem que se autodefender. E, na verdade, gente, a gente continua com um modelo muito colonial. Que é, por exemplo, o episódio de ontem, gente. Eu nem conhecia aquele povo, não, mas eu fiquei muito abalada com a morte daquelas duas criaturas. Coisa mais, assim, sensibilidade, não dá para a gente entender. Né? Foi a moça responsável pela segurança da Guarda Municipal de Parnaíba e o vereador de Parnaíba, que era o namorado dela, que foram mortos sumariamente pelo ex dela. Foi ontem, ali no centro de Teresina, e quase que ia mais gente, porque a rua movimentada, assim, uma coisa estúpida. Um homem de 40 anos mata uma mulher de 37, que tem um filho dele, e mata um vereador de 40 anos. É assim. Mas digamos, é a barbárie de nós. Porque a gente pensa que é civilizado é nada. A gente tem
camadinha de civilizado, o resto é barbárie. Né? Camadinha de civilidade que todo dia a gente tem que passar ali para ela se preservar. Mas é muito... A história social ela é muito antiga, ela é muito presente, os códigos, os modos de relacionamento estão muito entre nós todo dia. Tem gente matando gente. Né? Não é para defender o Estado, nem a propriedade, nem a casa, não. Por outras motivações. Bom, então, ele vai mostrar a vida cotidiana, os costumes, já falei. Depois ele vem para aquela... Gente, o Barnaga vem para aquela estrutura que nós conhecemos. Expedições exploradoras. Mas ele vai logo dizer, no começo, aqui no século XVI, ninguém sabe o que é que vai dar. Ninguém sabe se o Brasil vai ser português ou vai ser francês. Porque uma das motivações para Portugal tomar juízo e criar as estruturas protetoras para o território é que os franceses não estavam para brincadeira. Então, os franceses estavam super amigos dos indígenas e super frequentadores da costa, e Portugal tem que ativar, porque aquelas chamadas explorações, aquelas chamadas expedições exploradoras de guarda-costas, não conseguiu guardar nada, porque o território era imenso, como um naviozinho ou outro, guardar uma costa dessa. Então, eles têm que achar outras formas, que vem a forma das capitanias hereditárias. O Barnaga vai aproveitar para dizer que o rei de Portugal é muito sabido, é muito bom, e é muito democrático, embora ele não use essa palavra. Ou seja, ele pegou aquele imenso território e já dividiu o poder com uma quantidade razoável de pessoas, que isso tinha um sentido, digamos assim, político, que ele atribui, mas principalmente o sentido da segurança e da divisão dos custos. O rei de Portugal não podia manter sozinho esse território, então ele divide os benefícios econômicos e políticos, e divide os benefícios e também divide as despesas e os riscos. Ele vai falar aí dessa grande sacada portuguesa que foram as expedições, as capitanias hereditárias. E é ele que inventa aquele negócio que vocês devem ter visto de maneira mais sutil ou mais direta. Eu vi de maneira mais direta, caiu na prova. Quais foram as capitanias que prosperaram? E aqui na ponta da língua, Pernambuco e São Vicente. Vocês passaram por isso? Foi o Barnaga que inventou as capitanias que prosperaram, as que não prosperaram. Ele vai explicando capitania a capitania, por que prosperaram e por que não prosperaram. E ele tem um gosto muito grande, por exemplo, em falar da capitania de São Vicente, que é a capitania do Martim Afonso e Souza, né? E ele vai, inclusive, descobrir a documentação do Martim Afonso e vai descobrir a capitania do Pero Lopes, os relatórios do Pero Lopes. Pero Lopes é irmão do Martim Afonso e é um dos principais escritores, fazem relatórios sobre o Brasil dessas primeiras décadas do século XVI. Então, boa parte da documentação que a gente estuda hoje, o Barnaga era um erudito. Então, ele realmente era erudito, pesquisador de arquivo, e tudo que ele ia achando assim, de documento grande, ele ia organizando e mandando publicar. Então, muita coisa ele vai usando essa documentação, que depois ficam para nós. Ele vai mostrar por que algumas tiveram sucesso e outros tiveram um sucesso. Mas ele vai lá dizer, bom, como o insucesso foi maior que o sucesso, o governo português cria o governo geral e bota ali no meio, na Bahia, né? Aí fica mais ou menos no meio, tanto para a parte do norte como para a parte do sul. Então ele vai... Vocês lembram dos primeiros governadores gerais? Vocês passaram por essa pergunta? Foi Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Vocês decoraram isso aí, não? Sabia, mas esqueceu, né? Ainda estou me lembrando aqui. Eu sei, não estou lembrando. Eu sei, não estou lembrando. Então, ele também é que cria essa estrutura, inclusive essa pergunta nossa, uma pergunta
decorre do Varnhagen. Então, ele vai mostrar os governos gerais, a eficiência ou não desses governos gerais, e mostrar mais adiante por que o governo geral saiu da Bahia e foi para o Rio de Janeiro. E vocês sabem que tem um momento que o governo geral desce para o Rio de Janeiro. Mas antes disso, ele vai apresentar aquele Brasil dividido em dois. Vocês lembram que um momento da história do Brasil tem Estado do Brasil e o Estado do Maranhão? Entendeu? Estado do Brasil e Estado do Maranhão. Ele vai também criar esse modo, digamos, na historiografia, a gente organizar esses dados da história política administrativa que vem aí do século XVII. Porque o Varnhagen vai se debruçar muito na chamada União Ibérica. Vocês lembram da União Ibérica? 1580, 1640, ele vai dizer assim, aparentemente foi ruim, mas foi bom. Mas uma coisa ruim se transformou numa coisa muito boa. Ou seja, Portugal perdeu a autonomia política, deixou de existir. Tem um momento que a gente não é colônia de Portugal, a gente é colônia da Espanha. Nós somos colônia espanhola durante 60 anos. Embora a gente não diga isso, só fala em Portugal. Mas Portugal deixa de existir como país independente, é a Espanha dos Filipes. Né? Nós estivemos sob a direção dos Filipes durante 60 anos. Ele vai mostrar os benefícios da União Ibérica. Ele diz que com a União Ibérica, a primeira coisa que acabou foi que não tem mais negócio de Tratado de Tordesilhas, risca esse tratadinho aí do mapa, porque agora é a Espanha que é a rainha do mundo, não é só dos mares, ela é do mundo todo. O Filipe II tinha um império onde o sol não se punha. Vocês lembram disso no Brodel? Fernando Brodel? O império do Filipe II é um império onde não há o pôr do sol, porque ele abarca todo o universo. E nós estamos nesse universo sob o Filipe II. E ele vai assim, mostrar que a primeira coisa que vai nos favorecer do ponto de vista da União Ibérica, é que como não tem mais limite entre Portugal e Espanha, os portugueses aqui continuam portugueses, né? Aí eles são assim, como quem quer querendo, avançando, e cada vez mais a gente expandindo o território na direção oeste. Atravessou Tordesilhas, né? Atravessou e mandou um de lá, expandindo o território. Inclusive, isso vai nos favorecer muito do ponto de vista também da expansão na área amazônica. Vamos até o fim do mundo na expansão amazônica. Então, ele vai mostrando os benefícios, porque caiu o Tratado de Tordesilhas, mas não caiu aquele tratado costumeiro do Uticossidetes. Vocês lembram do Uticossidetes? Ou seja, quem está utilizando a terra é o dono, que corresponde hoje ao usucapião, né? Então, os portugueses foram entrando, ocupando a terra e levando a burocracia portuguesa, os militares portugueses, a cultura portuguesa, aquela estrutura da vila, Pelourinho, a Casa da Câmara e a igreja, e se insinuando nessas regiões que o Brasil se expande muito nessa época da União Ibérica. Então, ele vai mostrando isso, mas ele vai mostrar também aqueles pontos da história do Brasil, que são as invasões francesas, as invasões holandesas. Vai tratar do Maranhão, propriamente dito, São Luís, da fundação de São Luís, da instalação dos franceses, do esforço feito para expulsar os franceses do Maranhão, mas ele vai se debruçar muito mais uma temática que ficou clássica na história do Brasil, que é a invasão francesa no Rio de Janeiro. Aí eu me lembro, acho que eu já disse isso para vocês, foi a primeira vez que eu chorei em história, foi quando morreu Estácio de Sá. Fiquei com tanta pena, meus olhos cheios d'água, criança, lendo a história da luta entre franceses e portugueses. Mais adiante foi a literatura que foi trazer isso, que com os poemas sobre a Confederação dos Tandóis, toda uma literatura que há em torno da ocupação francesa no Rio de Janeiro e o envolvimento da capitania de São Vicente e das capitanias ao redor dessa expulsão, que é um épico, né? Virou um épico da história do Brasil, essa expulsão dos franceses do Rio de Janeiro e a atuação do Mendes Sá e do Estácio de Sá, né? Você lembra desse Sá?
Nem de Sá, Estácio de Sá. Eu acho que ainda hoje eles estão aí no panteão da história do Brasil. A história da invasão e expulsão dos franceses no Rio de Janeiro, né? Que é uma história muito contada, muito mitificada, e tem muita iconografia sobre isso, tem muita coisa sobre esses episódios que são tratados também pelo Varnhagen. E aí, quando ele fala nessa ocupação francesa, que vem a polêmica dele com o Gonçalves de Magalhães, e mais adiante, no caso do Maranhão, a polêmica com o João Francisco Lisboa, que aí era polêmica mesmo, que gerou livros do Varnhagen, gerou artigos na revista do Instituto, e virou inimizades pessoais que acabaram com o Varnhagen. O Varnhagen, ele era muito... cabeça muito quente, ele era muito emocional, ele não tinha tolerância para crítica, então ele partia logo para a polêmica, defendia por polêmica. Então tem muitas polêmicas, e as polêmicas também, gente, dão outro artigo bacana, quando a gente estuda o sexo XIX, que eles vão mostrar as ideias que se tem em relação às raças, em relação ao Estado, e principalmente em relação ao modelo que teria que ter a narrativa sobre o Brasil, que teria que ter a história do Brasil. Então, aqui vem muitas das polêmicas também do Varnhagen, com Gonçalves Dias, com Gonçalves Magalhães, com o Alencar, com o João Francisco Lisboa e com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O Varnhagen conseguiu brigar só com duas pessoas, Deus e o mundo. Né? Só dois, Deus e o mundo. Porque ele não ficava sem responder, ele não ficava de cabeça baixa, não. Ele defendia arduamente aquilo que ele considerava que era a verdade da história, que ele tinha documentado, que ele tinha pesquisado. Ele não ficava assim, deixando para o oposicionista. Assim, a outra narrativa não vinha assim sem ele ir contra, não. Então, é um aspecto muito interessante da obra dele também. Ele fala das insurreições coloniais. Aí é um aspecto muito bacana também, que dá também para a gente explorar bastante, é que o Varnhagen, fazendo aquele modelo de história do Brasil como continuidade da história portuguesa e como uma história harmoniosa, uma história que não vai colocar ninguém contra ninguém, que vai ser o lugar do consenso. Ele, como diplomata, ele está fazendo uma história diplomática também, para as pessoas todas se encontrarem naquela história e se reconhecerem como brasileiros. Então, quando ele fala das insurreições coloniais, vou falar de duas. Primeiro, a mineira. Ele vai dizer, eu tenho muita pena do Tiradentes. Mas aquilo ali não valeu nada. Assim, ele tem muita pena dos mortos. Ele toma a dor dos mortos, as dores dos mortos. Mas ele diz que aquilo ali não é nada, era só conversa de intelectual, de poeta. Aí, cadê as armas? Cadê o sangue? Cadê o movimento? Ele não, é uma coisa de natureza intelectual. Então, ele não valoriza de forma nenhuma a Inconfidência Mineira. Para ele... Agora, quando chega, por exemplo, em 1817, Revolução de 1817 em Pernambuco, aí essa revolução mexe nos calos do Varnhagen. Porque é uma revolução muito estendida, do ponto de vista do poder, da arma, da luta, do envolvimento de personalidades portuguesas e brasileiras contra o Estado português. É uma luta muito clara contra o Estado português. E o Varnhagen, ele toma a defensiva do Estado português e a defensiva de Dom João, porque ele considera Dom João o suprassumo do rei, capaz, bom e que foi maravilhoso para o Brasil. Aqui é um rodapé, depois eu volto para o 17. Por que ele foi maravilhoso para o Brasil? Porque ele foi o responsável pela independência. Porque a independência para o Varnhagen não é 1822, não é com Dom Pedro, 7 de setembro. A independência para ele é a ruptura do Pacto Colonial, em 1808. Ele disse que quando Dom João chegou aqui, ele já transformou o Brasil num Estado independente. Aqui já era a sede do governo. E por que ele se tornou independente? Não porque sediou o governo, porque ele foi aberto para as nações amigas, ganhou o Estatuto de Independente em 1808. Ele disse que Dom João doou a independência em 1808 e foi propiciando essa independência acontecer. Ele diz que 1815 é mais um evento diplomático. Aí quando
Abertura dos portos. 1808, a abertura dos portos. 1815 é o Reino Unido, a Portugal e Algarve. É outra mudança lá. E ele diz, não, aquilo ali é uma coisa da diplomacia. Não, mas o essencial é a abertura dos portos. E aí, mais adiante, quando Dom Pedro, naquela encenação do 7 de setembro, foi o Dom João também que disse não. Dom João tinha mandado ele fazer a independência. Vocês lembram dessa frase? Algum professor disse para vocês? Pedro, o Brasil brevemente separar-se-á de Portugal. Antes seja para ti que me há de respeitar do que para algum desses aventureiros. Nunca viram isso? Gente, eu decorei isso aqui no primário. Ainda tem muita coisa decorada. Que as provas eram só assim. Qual foi o dia do descobrimento do Brasil? Quem descobriu o Brasil? Quem rezou a primeira missa? Quais foram os primeiros governadores gerais? Quais a capitania? Eu só tirava 10, era só a pergunta desse tamanho e a resposta só. Eu decorei muita coisa. Então hoje eu posso recitar algumas coisas de quando eu tinha 7, 8 anos. Por aí. Bom, então, ele vai louvar muito o Dom João e definir a independência como sendo uma doação portuguesa, uma bondade, é um ato de benevolência, é uma ação, digamos, primeiro de bondade de Dom João e segundo de doação de pai para filho. Isso foi Dom João que fez isso. Herança de Dom Pedro. Ficou lá. Na verdade, Dom Pedro ficou com tudo, porque como ele era o filho mais velho, era o herdeiro de Portugal, o Dom Manuel estava sempre na sobra. Vocês lembram que na história de Portugal, é Dom Manuel contra Dom Pedro. Né? Dom Manuel deu um golpe, tomou o reino da Dona Maria II, que é filha do Dom Pedro, Dona Maria da Glória, a filha mais velha de Dom Pedro. Aí Dom Pedro foi para lá, depois da abdicação, lutar com Dom Manuel. E ele morre como consequência dessa guerra com o irmão. Mas a filha ficou, de todo modo. Foi na continuidade mesmo da regra de herança das casas reinantes. Então, ele vai dizer, voltava em 1817, que é de onde eu parti, né, para fazer essa viagem. Em 1817, ele vai dizer que, com muita dor, com muito sofrimento, ele tem que falar dessa grande injustiça, digamos, dos brasileiros com relação a Portugal, que é 1817. Ele não perdoa, porque ele não acha razão nenhuma, sendo que o Brasil já estava numa situação muito boa, não acha razão nenhuma para essa luta contra o Estado português. Ele diz, só vou falar nisso porque é o jeito, porque não é possível falar da história do Brasil sem falar que houve reação ao bondoso Portugal. Mas eu só vou falar porque eu sou um historiador sério, um historiador honesto, um historiador, digamos, que não quer esconder nada, que precisa contar tudo, mas não estou fazendo isso por gosto, não, estou fazendo porque é o jeito. E ele não termina, como na segunda edição ele já tinha tirado a história da independência, portanto ele não tinha como realçar o valor de Dom João, ele não termina o livro dele com essa coisa triste de ser o Brasil contra Portugal, não. Que é uma história diplomática, uma história épica. E digamos, ele está criando o épico brasileiro com o livro, né, com a obra dele. Ele vai e faz um capítulo final, que é um capítulo que eu chamaria de história intelectual, em que ele vai mostrar a intelectualidade brasileira no século XVIII e XIX, mostrando a importância da Universidade de Coimbra, os grandes nomes de naturalistas e de juristas que vieram fazer o Estado brasileiro, mas que saíram de Coimbra, tipo José Bonifácio, né? E ele vai dizer, em paralelo a isso, também havia os intelectuais subversivos, que ele vai chamar mesmo de subversivos. Quais eram os intelectuais subversivos? Aqueles, por exemplo, que estavam ao redor dos poetas mineiros, aqueles que fizeram a insurreição mineira, né, Inconfidência Mineira, e aqueles que estavam criando aquele cenário conflituoso em torno de 1817. Então, isso daí
não entra no panteão, esses são os inimigos da formação do Estado brasileiro, mas ele vai realçar aqueles que foram os grandes jornalistas, os grandes juristas, os grandes organizadores do Estado brasileiro pós-independência, pós-Dom Pedro, né? A partir de 1822. Ele vai terminar o livro dele com esses elementos. Mas no meio do livro, assim, boa parte do livro que hora é essa? Boa parte do livro é sobre fronteiras. Não dá tempo nada uma aula. Fronteiras e limites. Porque ele, como diplomata, ele vai pegar boa parte do livro para mostrar a expansão, a conquista do território na direção oeste e a maneira como esses territórios foram se tornando territórios brasileiros por conta das negociações diplomáticas feitas com diferentes países e com a mediação de outros países. Então, ele é também, assim, esse livro também é um livro de história diplomática. Bom, sobre o trabalho. Pode, eu tenho dinheiro para ti, senta aí. Eu vou só deixar minhas coisas. Tá legal, tá bom. Eu estou sem dinheiro para ela, a aula passada, esqueci. Ele vai também, ao longo do livro, realçar muito essa questão do trabalho. Para ele, resumidamente, os brancos são diligentes e não tem frescura. Pegam sol, pegam na enxada, eles fazem o que é preciso para os indígenas. São acomodados e são, digamos, acomodados principalmente por esse excesso excessivo da proteção jesuítica, e os negros são mesmo os que carregam o piano. Ele é muito generoso com os negros, no sentido assim de realçar o sofrimento deles, e dizer que foi inútil a vinda dele, no sentido inútil não, que a vinda deles poderia não ter acontecido, eles poderiam ter ficado lá, que aí a bondade dele, mas também aquela preocupação, porque o Brasil tinha negros, né? São as duas coisas, mas ele vai realçar muito que o trabalho mesmo ficou por conta dos negros. Ele é anti-jesuítica ao extremo, ou seja, aqui é uma escrita anti-jesuítica declarada, e é Barnhagen. E ele é um defensor da política de Dom José I, que ele acha um rei maravilhoso. Duvido não. Porque ele é do 19, né? Um homem esclarecido. E ele é um defensor ferrenho da política do Marquês de Pombal. De expulsão de jesuítas, de formação das escolas, de fortalecimento do Estado português. Ele é, dentro daquela tradição que nós vamos estudar em historiografia piauiense, que eu coloco jesuítica, tradição jesuítica e tradição pombalina, ele é pró-pombal. Ele é ferrenhamente um anti-jesuíta. E não dá mais para eu dizer nada, mas eu tenho aí vocês têm aí no grupo o capítulo da Maria Lúcia Pascal Guimarães. Tá bom. Maria Lúcia Pascal Guimarães, que ela resume muito bem. Eu me baseei, na verdade, esse resumo meu é baseado nela. Eu vou só dizer logo, para vocês não deixarem para cima da hora, eu vou cobrar na prova, que vocês têm que ler bem lidinho mesmo, o artigo do Manuel Salgado sobre HGB, o artigo do Iglesias, o Nilodalha ou Iglesias? O Nilodalha sobre o Barnhagen, Nilodalha sobre o Barnhagen, o capítulo Os Indígenas do Barnhagen, esse capítulo da Lúcia Pascal Guimarães. Eu vou direto na prova, em cima dos textos mesmo. Porque nas aulas eu falo dos textos, mas a aula tem que ser algo que vocês possam levar uma compreensão do texto fora do texto, certo? A aula é meta-texto. Não é texto, eu não venho para cá para resumir texto de ninguém, não. Eu venho para cá para provocar vocês. A aula é mais para chamar atenção para coisas que não necessariamente vocês vão ver. Mas eu não na prova eu peço aquilo que está nos textos, tá bom? Então não deixem, se vocês não forem muito
muito assim, seguros, imprime os textos e trabalhe mesmo, marcando tudo. Porque uma das dificuldades que eu tenho achado de um certo tempo para cá, depois desse negócio, é a economia de papel. Eles estão muito assim, conscientes do gasto de celulose, estão protegendo muito a natureza. Ninguém quer gastar um centavo de papel. Mas muitas vezes, gente, é importante demais. Eu sei